tipo de pesquisa, visto que, por motivos óbvios, nós estávamos extremamente mobilizados com a perspectiva de sistematizar o que está se passando com a educação no nosso país no período Bolsonaro. Parte desse livro foi escrito ainda em 22, no início de 22, e, portanto, nós não tínhamos ainda o desfecho, enfim, do processo eleitoral. Mas eu estou vendo que tem algumas autoras que se esconderam lá atrás. Vânia, Nino, por favor, muita frente aqui. O livro sem a presença de vocês aqui não rola. Andréia, Vânia Morte. As argumentações no sentido de que o livro, de fato, expressasse uma totalidade de análises de diversos aspectos da ofensiva da extrema-direita em nosso país. Uma preocupação evidente no livro foi, inclusive, tentar fazer com que a publicação saísse ainda no início de 2022. Isso foi impossível. Nós não conseguimos dar conta de concluir isso até junho. Nossa ideia era que a gente pudesse ter este livro, inclusive, como uma ferramenta de lutas, uma referência para as lutas que nós sabíamos que ganham um pouco ao longo de 2022, visto que todos nós sabíamos a extrema-direita está muito capitalizada em nosso país e, fundamentalmente, a extrema-direita prioriza fortemente a guerra cultural. Nós temos visto que o tema da educação tem sido o tema principal das campanhas da extrema-direita nos Estados Unidos e com enorme repercussão favorável à extrema-direita. Nós vimos isso na Flórida, com Ron DeSantis, nós vimos isso no Texas, com censura a livros. Só em 2021 foram proibidos nas escolas estadunidenses 1.590 livros. Livros, inclusive, de matemática. Esta ofensiva envolveu censura a livros, como a exclusão de qualquer referência chamada teoria crítica da raça, que nós chamamos aqui de racismo estrutural. Esta iniciativa da extrema-direita, que está muito entranhada na extrema-direita mundial,
portanto, seria, digamos assim, a grande motivação da análise teórica deste livro. Nós abrimos o livro com uma introdução geral, né, enfim, da análise do governo Bolsonaro e autocracia burguesa, expressões neofascistas do capitalismo dependente. Ou seja, nós tentamos contextualizar aqui o capítulo que é responsável, junto com a professora da UFMG, Maria Rosiméria Soares dos Santos, tentamos justamente fazer uma abordagem mais geral do sentido da ofensiva da extrema-direita sobre a educação em nosso país. Dedicamos também um capítulo específico para aprofundar um tema que já foi discutido neste primeiro capítulo, que é o tema da guerra cultural. Eu penso que nós temos que explorar muito essa reflexão. Guerra cultural não diz respeito ao fenômeno que está restrito, digamos, à batalha das ideias, a embates ideológicos, né? Quando a extrema-direita mundial utiliza a expressão guerra cultural, utiliza uma lógica e a estrutura ideológica de Gramsci de forma brilhante, de modo que a ideologia é de expressão material. E, de fato, nós constatamos que, no caso brasileiro, a guerra cultural envolveu os elementos centrais da estratégia militar. Primeiro, a identificação de um inimigo, construção da imagem de um inimigo. Este inimigo é interno, ou seja, são os comunistas, são gays, são lésbicas, são negros, são povos originários, são nordestinos, são favelados, enfim, a construção da imagem de que existem inimigos internos, os comunistas, anarquistas, etc., enfim, obviamente esteve presente em todo o período de ascenso da extrema-direita brasileira. O segundo elemento da estratégia diz respeito à desconstrução de toda a infraestrutura do chamado inimigo. E isso foi feito com as universidades, com o estrangulamento orçamentário, com uma queda orçamentária sem precedentes do sistema de ciência e tecnologia, da área de cultura. Nós vimos o que aconteceu na Fundação Palmares, só faltou o ritual de queima de livros, eles chegaram a retirar os livros, né, que deveriam ser proscritos, de Florestan Fernandes e vários outros, enfim, mas um ato simbólico muito semelhante, né, aos que os nazistas fizeram em 1933 na Alemanha, de queima de livros. E este estrangulamento orçamentário veio acompanhado da tentativa de quebrar aquilo que Walter Benjamin chama da aura das instituições, quebrar a aura da universidade em atos e da cultura, em atos que nós vimos, como, por exemplo, conceder o Prêmio Nacional do Livro ao indescritível deputado Daniel Silveira, recebendo a maior honraria da literatura brasileira, enfim, auferido pela Biblioteca Nacional. Então, todo esse movimento de desconstrução da imagem veio acompanhado também de uma pressão sem precedentes sobre as trabalhadoras, os trabalhadores da educação, sobre os estudantes. E aqui é o terceiro elemento fundamental da estratégia militar, que é, uma vez identificada, construída a imagem do inimigo, uma vez que a sua infraestrutura institucional está sendo desconstruída, é preciso neutralizar o inimigo. E nós chamamos a atenção do fato de que, no documento que os generais fizeram do Instituto Sagres, eles falam explicitamente: é preciso neutralizar os professores. E neutralizar, essa expressão, ela vem do colonialismo francês, enfim, exterminar as pessoas, né? Em última instância, era isso que estava se tratando. Portanto, o tema da guerra cultural era um tema, e segue sendo um tema, que orientou muito das nossas análises para nós pensarmos as demais temáticas, né? Os aparelhos privados de hegemonia dos empresários, como é que se interconectaram com a extrema-direita. Nós sabemos que os aparelhos privados de hegemonia, isso vai ser aqui falado rapidamente também pelos autores, né? Aqui a Maria Carolina e a Vânia Mota, né? Na questão da guerra cultural, a Aline, a Amanda e a Simone, que está aqui, a Amanda também está aqui, aí certamente está aqui
E nos aparelhos de base de hegemonia, nós vimos como que os representantes desses APHs imploraram, clamaram, rogaram que o MEC fosse entregue ao posto de educação. Tentaram construir isso com o governo Bolsonaro, não conseguiram. E de toda forma, isso demonstra que não havia uma divergência fundamental, então, que eles estão reivindicando participar do governo. Mas há diferenças importantes. Um movimento que acentuou enormemente no período Bolsonaro, que foi o movimento da mercantilização estreiteza da educação do nosso país. Um dos tópicos centrais da ação da extrema-direita no nosso país foi interferir na formação de professores. Nós tínhamos uma resolução do Conselho Nacional de Educação, a 2, de 2015, em que tese críticas que são pertinentes, enfim, as limitações dessa resolução, é uma resolução que abre possibilidades que nós temos fortes convergências, né, em relação ao papel intelectual das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação. Nós temos que lembrar que o governo Bolsonaro foi alterando isso a ponto de criar posteriormente a BNC de formação que se caracteriza, né? E aqui nós vamos ter uma análise muito importante que vai envolver uma reflexão sobre o que vem a ser a formação do conjunto da classe trabalhadora. Então, esses capítulos estão bastante imbricados, né, como a gente já sinalizou, tentamos o máximo possível mostrar a coesão interna. Então, o foco da questão da classe trabalhadora, de uma forma geral, é o capítulo que Bruno, Gisele, Maria e Miriam, não, Mariana, desculpa, estou aqui miopia, como eu estou com óculos, eu enxergo de perto. Marília e Mariana, isso. Um ponto importante também dessa análise do livro foi a incorporação do que estava acontecendo com a educação do campo. Nós sabemos que no nosso país a educação do campo tem um projeto muito congruente com concepções da escola unitária, da escola unilateral, e, portanto, o tema da educação do campo, nós entendemos que não poderia deixar de ser abordado. Nós tivemos aqui a colaboração imensa de duas companheiras que são da FONEC, né, do Fórum Nacional de Educação do Campo, a Clarice Aparecida dos Santos e a Marlene Sapelli, são duas militantes, fortemente nessa área. A BNCC, Setores Dominantes e Guerra Cultural, foi sistematizado pela Carol, que está aqui também presente, vai falar. Aprofundando a questão da formação da classe trabalhadora, nós particularizamos a questão da formação docente, né, com a Adriana, a Lígia e a Cláudia. A análise do trabalho docente no contexto da pandemia e das investidas contra os direitos trabalhistas ficou sob a sistematização da Amanda Moreira, que está aqui. Buscamos sistematizar os indicadores de financiamento. Obviamente, nós estamos falando aqui da base material, né, foi o primeiro elemento, digamos, que eu chamei a atenção da destruição da infraestrutura chamada inimigo, né, que é, obviamente, o estrangulamento orçamentário. Nós tivemos aqui o trabalho da Rafaela e do Fábio, que estão aqui presentes. A educação pública federal, o governo autocrático, né, que nós tivemos intervenção nas universidades, etc. Nós tivemos esse trabalho sistematizado pela Simone, que está aqui presente, por mim, pela Rafa, pela Andréia e pela Luciana. E, finalmente, algumas indicações das alternativas, das lutas que estavam em curso, estão em curso hoje, né, como alternativas diante da ofensiva autocrática do governo Bolsonaro, que é uma síntese que eu também fiquei responsável. Em suma, essa é a
livro que nós nos esforçamos ao máximo para ser um livro que pudesse ser colocado em circulação no chão da escola. Nós não queríamos que fosse um livro, digamos, para os pesquisadores e para as pesquisadoras da educação apenas. Nós nos esforçamos para que essa publicação pudesse estar circulando nos sindicatos, nos movimentos sociais, enfim, no cotidiano das lutas, dentro das escolas. Nós temos aqui, por exemplo, na questão da classe trabalhadora, a formação, o que significa o novo ensino médio, que são lutas hoje muito centrais que estão em curso no nosso país. E a nossa expectativa, obviamente, é que esse livro seja mais uma peça da resistência e da análise crítica para que nós não esqueçamos coletivamente o que significa a extrema-direita no governo. E, particularmente, uma extrema-direita que explicitamente está construindo um projeto de fascistização no nosso país. Então, enfim, quem ainda não pôde ler, enfim, nós instamos, todos aqui possam acompanhar essas leituras, essas reflexões e que também façam deste livro uma dimensão da resistência, da luta e da busca de alternativas frente à barbárie da extrema-direita e da barbárie da austeridade do capital, que são expressões ancoradas na autocracia burguesa que caracteriza a nossa formação econômica e social. Então, são os tópicos centrais. A gente passa rapidamente para os autores falarem um pouco que foi o capítulo. A gente pode seguir, talvez, a ordem, Guerra Cultural, Amanda e Simone. Amanda e Simone. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nesse lançamento. Esse livro, sem dúvida nenhuma, é uma arma da crítica, porque... Deve ser nesse local, exatamente. Nesse local... Sim. Mas relembre, Ivan, o que você está falando? Da defesa. Sim. Ele foi minha defesa de doutorado nesse salão, então agora está lembrando disso, realmente é um espaço para mim muito significativo. Mas eu queria dizer que, assim, o Roberto acho que já fez uma apanhada no livro, não vou ficar falando mais, até porque a gente quer que as pessoas leiam o livro, Então o livro vai ficar dando spoiler do livro aqui. Mas eu acho que hoje esse lançamento, ele está acontecendo num dia importante, não só por ser o encerramento desse evento tão fundamental que o Polemarx vem organizando já há bastante tempo, mas também porque estamos num momento, e aí eu queria registrar aqui, de luta, dos profissionais de educação. Então, a gente hoje tem uma greve muito importante acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, dos profissionais de educação mobilizados em defesa do piso salarial profissional e também contra a reforma do ensino médio. E Brasília e outros estados, e no Paraná, com 7 universidades estaduais em greve hoje. Então, eu acho que a gente está recuperando o fôlego, que essa autocracia, que esse espaço histórico que nós vivenciamos aqui, que está registrado no livro, nos retirou, de certa maneira, junto à pandemia e tudo mais. Então, eu acho que esse é um ponto para saudar esses trabalhadores em luta nesse momento e que essas lutas sejam, de fato, exitosas. Então, acho que lançar o livro nesse momento é fundamental, porque ele representa um período tenebroso da nossa história, que a gente não quer retomar jamais, que a gente derrotou eleitoralmente, mas que infelizmente ainda continua existindo na nossa sociedade. Então, acho que tudo que está aqui é importante que a gente leia no sentido da compreensão da realidade para que ela seja transformada e não seja repetida, E eu acredito, sim, que o livro ele nos dá a arma da crítica no sentido de entendermos esse processo, registrar esse processo, na verdade, do que aconteceu na educação durante o governo Bolsonaro, com políticas educacionais, inclusive, aprofundadas a partir do golpe de 2016 e levadas a cabo ali, aprofundadas com novos elementos da guerra cultural no período de Jair Bolsonaro,
E acho que o fundamental hoje, assim, é que a gente entenda que determinados projetos, programas, reformas continuam aí, né? Então, romper com esse processo fascistizante que o Roberto também colocou aqui e que está registrado no livro é o nosso desafio, né? Porque, embora a gente tenha derrotado eleitoralmente esse projeto, ele, de certa maneira, o Ministério da Educação não rompe com isso nesse instante. Então, a gente vê que a reforma do ensino médio, que é o, digamos assim, o principal problema hoje que a educação brasileira tem, que nós, enquanto educadores, temos para enfrentar esse projeto, que é um projeto neofascista, né? Porque, na verdade, ele vem formando essa classe trabalhadora para o mundo do trabalho extremamente precarizado, esvaziando a formação dessa juventude. Então, dar seguimento a essa reforma é dar seguimento ao projeto neofascista. Não acabar, por exemplo, com o projeto das escolas cívico-militares é dar seguimento. Não basta dizer que não vai implementar mais. Tem que revogar. Né? Então, eu acho que a gente tem muito a avançar ainda, e nesse sentido é fundamental essa obra. Né? Então, assim, acho que o livro já está sendo um sucesso, assim, está sendo debatido em espaços acadêmicos, em espaços sindicais e no chão da escola. Né? Então, eu acho que é isso, é unir o livro às lutas da categoria docente atualmente, para que a gente possa avançar nas nossas lutas coletivas aí. O meu capítulo foi especificamente do trabalho docente, o outro eu escrevi com a Ine e com a Simone sobre a guerra cultural, mas não vou falar do conteúdo para vocês poderem ler o livro, tá bom? Ótimo. Aparelhos privados de hegemonia empresariais, nós estamos aqui a Carol e a Vânia. Quem gostaria de dar uma indicação rápida da leitura, Carol? Eu só vou agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar nesse momento presencial, né? E também com esse livro, que realmente a proposta é que tivesse uma linguagem que chegasse ali aos movimentos sociais. E escrevi junto com a Maria Carolina, que também é uma base da pesquisa dela. E eu vou passar a palavra para ela, porque eu estou gripada, estou me poupando também na voz. Adorei a ideia da Amanda, do Armênio, não fala nada. E que ainda vou dar aula à noite, né? Então, vou passar aqui para Maria Carolina. Bom, gente, boa tarde. Na verdade, isso, vou fazer isso. Então, também, Roberto, Amanda já fizeram uma excelente síntese, né, do nosso trabalho. E eu acho que é isso, né? A gente sistematizar, relembrar, para não esquecer e nunca mais repetir. Né? Eu acho que isso é realmente fundamental. E, na verdade, esses capítulos, né, que eu pude participar, primeiro do aparelho privado de hegemonia, a importância dele, né, no sentido mais para hoje até do que para o processo que já se encerrou, né, é a gente relembrar como os atores que já atuavam na educação antes, né, do Bolsonaro ser eleito, como eles integraram e participaram do governo Bolsonaro. Né? O Roberto já falou, e eu vou reforçar, né, o empresariado da educação, que é nosso inimigo há muitos e muitos anos na educação brasileira, fez de tudo, né, para poder integrar o Ministério da Educação do governo Bolsonaro. E a gente encerra o ciclo, né, do governo Bolsonaro assistindo uma rejeição constante e uma crítica radical desse empresariado ao MEC do governo Bolsonaro. Então, a gente tenta demonstrar um pouquinho nesse capítulo, né, como essa rejeição do governo Bolsonaro ao empresariado
leva e conduz esse empresariado a se posicionar de modo oposto e enfatizar as críticas ao governo Bolsonaro. E, por outro lado, demonstrar também como a direita, a extrema-direita, na verdade, também se organizou em instituições e aparelhos para poder atuar e disputar o Ministério da Educação e o rumo das políticas públicas educacionais. Falando um pouquinho já do outro capítulo, né, que eu pude contribuir, que é o da Base Nacional Comum, Setores Dominantes e Guerra Cultural, eu acredito que é uma das grandes expressões, né, do comportamento desse empresariado durante esses 4 anos de governo. Né? E uma coisa que ficou muito clara para a gente tamanha é a força social desse grupo, né, desse bloco do empresariado da educação, que mesmo quando o MEC, o órgão do governo federal, fecha as portas para esse grupo empresarial, eles conseguem com bastante facilidade e organicidade atuar junto aos estados e municípios, né, e dando continuidade ao projeto de BNCC de novo ensino médio, que já foi aprovado à época do governo Temer, né, do governo golpista, com os traços, né, de radicalização do conservadorismo e que depois vem a se materializar como um projeto de educação fascista. É isso. Ótimo, Carol. Vamos agora escutar os companheiros que trabalharam na formação da classe trabalhadora, né? Quem vai falar do seu grupo? Bom, o tema da educação da classe trabalhadora atua muito nessa unidade, né, de forças produtivas e relações de produção. Então, a compatibilização, né, de uma formação da força de trabalho que ajuda a dar a liga, né, entre fazer essa unidade é bastante importante, assim, em qualquer modo de produção. E a gente percebe com as reflexões com esse livro como que essa formação da nossa trabalhadora vai ao encontro de calibrar historicamente nesse momento, né, de relações de produção bastante precarizadas, uberizadas, enfim, os nomes são diversos, mas quer dizer, essa ideia de tentar rebaixar os custos, né, com a força de trabalho e uma situação de dificuldade imensa, né, de mobilização da classe trabalhadora. A gente até teve presente no debate anterior, né, no encerramento, refletimos sobre isso, né, essa dificuldade, essa fragmentação, essa falta de unidade. Estruturalmente, a educação no capitalismo ela se estuda a partir justamente dessa diferenciação, dessa dualidade. Ela não se pretende unitária, então acho que o nosso papel justamente é incidir, de reivindicar e construir, né, essa educação unitária. Basicamente, em relação ao capítulo, a gente dividiu em 3 partes, né? Uma primeira parte falando sobre o novo ensino médio, justamente, que é o que está no centro aí de todos os debates atualmente, né, da política educacional. Uma segunda parte a gente tratou sobre o desfinanciamento dos institutos federais, em que a gente bastante patente, assim, com os dados que foram evidenciados, que houve uma tentativa do governo federal de inviabilizar os institutos federais ou de ressignificar, né, a função desses institutos federais, sobretudo em fragilizar a formação do ensino médio integrado. E, por fim, tratamos também da educação da juventude, onde a gente pôde evidenciar como que as medidas de encarceramento foram recrudescidas e como que a juventude, através de programas como o Jovem Aprendiz e similares,
tem uma extrema dificuldade, né, se colocar como sujeito protagonista nos processos das relações de trabalho. Enfim, espero que vocês possam ler e gostar aí, mas é isso. Obrigado, Bruno. A educação do campo já indicamos, né? Tem só dois aspectos que eu gostaria de reforçar. A educação do campo foi deliberadamente desconstituída, né? Tanto com o desmonte do INCRA, como também do PRONERA, né? O Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária, como o desmanche da CECADIL, né? Formação docente, perspectiva instrumental, trabalho docente, como reforma. A Adriana está aqui. Bom, boa tarde a todas, todos e todas. Primeiro quero dizer da minha alegria de ter um texto com esse livro, fruto do trabalho coletivo do Cole Marques, e também de poder fazer a denúncia pública de toda essa devastação que representou o governo Bolsonaro na nossa educação brasileira, em todas as etapas e modalidades, né? Desde a educação infantil até a pós-graduação e perpassando mesmo por todas as modalidades. Esse texto foi escrito por mim, conjuntamente com a Lígia Caran e com a Cláudia Putinini, que infelizmente, colegas de GP, trabalho em formação de professores, junto com a Renata, aqui presente, elas não puderam estar aqui, porque estão doentes, com uma gripe muito forte. Bom, esse texto eu vou seguir um pouco a linha da Amanda, de não dar muitas informações sobre, mas também jogar talvez um desejo de que, para quem não conhece, fazer a leitura da resolução número 2 de 2019, que é a BNC Formação, é a centralidade da discussão do nosso texto, que é pensar as implicações das políticas curriculares na formação de professores e entender que um projeto curricular está diretamente ligado a uma intenção de um projeto de sociedade capitalista, neoliberal, já dito aqui pelos colegas. A resolução número 2 de 2019, ela foi publicada em dezembro de 2019, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, mas já era uma resolução que já vinha sendo gestada pelo menos um ano nos seus projetos e pareceres, enfim, que antecede a publicação da resolução. Ela revoga a resolução número 2 de 2015, que era uma resolução que estava em vigor para a implementação de projetos curriculares, onde estabelece diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, e na medida que ela revoga, a revogação se dá em uma diretriz que ainda estava em andamento. Então, havia ainda muitos cursos que estavam se organizando para adequar de 2015 e, de repente, ela para ser implementada. Ao longo do governo Bolsonaro, eu faço parte diretamente do Fórum Estadual em defesa do curso de Pedagogia do Rio de Janeiro. Também faço parte do Movimento Nacional em defesa do curso de Pedagogia. Eu estou mais diretamente envolvida com o curso de Pedagogia, mas o desastre da 2 de 2019 envolve todas as licenciaturas. E aí acho que mais do que falar do texto, é uma convocação para que os estudantes de licenciatura também possam aderir a essa luta pela revogação da 2 de 2019, assim como nós colegas da Faculdade de Educação e de todas as demais licenciaturas. Ela coloca na formação de professores a centralidade no sentido de competência e de aprendizagem. Portanto, há um esvaziamento completo do sentido do conhecimento científico, crítico, autônomo, criativo do professor, onde o ensino perde sentido na proposta e a gente percebe um alinhamento direto com a BNCC. Tem texto aqui que falam da BNCC, mas a BNCC é por ela que vai se desmembrando outros braços, como a reforma do novo ensino médio, e também a BNC Formação. Para quem ainda não conhece, só para a gente pensar, de 3.200 horas dessa BNC Formação, metade da carga horária, 1.600 horas, é para o professor aprender os conteúdos da BNCC. Ou seja, uma concepção de formação baseada na lógica da racionalidade técnica, da instrumentalização e da execução. Então, esse texto vem com a intenção de apresentar o que significa esse projeto curricular de formação de professores, convoca os estudantes de licenciatura para estarem junto na luta da revogação. Acho que cada um de nós aqui se compromete com lutas diversas, mas acho que a gente vai tendo lutas que a gente vai enfrentando mais diretamente. A minha luta
luta, em especial, é pela revogação da 2 de 2019, para aquilo que ela representa para a formação de professores, em especial para o curso de pedagogia, pelo desmembramento que faz separando a educação infantil de anos iniciais. Tá? Então a gente luta aí por uma educação pública e por uma formação de professores com qualidade, socialmente referenciada e, sobretudo, baseada no conhecimento científico. É isso. Muitas revogações. Destacar o reconhecimento ao trabalho da produção editorial deste livro, da Lia Urfini. Ela foi incansável num processo complexo de vai versão, volta versão, revisão de bibliografia, enfim. Então, o trabalho da Lia foi excepcional. Financiamento da educação básica. Nós temos aqui a Rafa e Fábio. Os dois vão fazer uma rápida caracterização aqui do que foi apresentado nesse papel. Obrigada. Vou aproveitar, deixa que a Amanda colocou, né, que a gente não tem que estar aqui dando spoiler do livro, né, porque todo mundo tem que abrir o livro para ler. Então, eu queria aproveitar esse momento mais para saudar esse espaço de lançamento do livro, nesse grupo de pesquisa que me é tão caro, né? Eu posso dizer que eu acompanho, né, o Colher Marx desde 2009, né? Tive um intercurso, né, por Brasília e depois retornei para participar das atividades do grupo, né? Quando a gente reorganizou o GT de financiarização da educação, e que, na verdade, o trabalho que aqui foi feito, né, no capítulo, ele também é uma síntese de todas as discussões que a gente veio tendo nos nossos espaços semanais, né, de discussão. Então, uma outra questão que eu gostaria de fazer é dedicar esse livro aos não autores desse livro, a todos que participaram, construíram esse espaço no hoje e no ontem, né? Porque é isso, assim, é um grupo de pesquisa que está com uma trajetória, né, histórica de luta e de construção do conhecimento teórico que está para além desse livro, né? E já tem outras produções teóricas muito interessantes, né? Sejam editoradas, enfim, por uma editora específica, como a Expressão Popular fez muito bem esse livro, mas outros materiais que foram sintetizados pelo nosso próprio grupo, como, por exemplo, análise sobre o Plano Nacional de Educação. Enfim, então, gostaria de saudar, né, a toda essa construção do Colher Marx, né, que tem a ver com luta, que tem a ver com história, que tem a ver com memória, né, como a gente trouxe aqui, né, uma luta do campo da formação dos professores, uma luta contra a mercantilização da vida e da educação, né? Enfim, o capítulo sobre o financiamento da educação e a financiarização da educação, eu acho que é o que mais se assemelha ao que tem no título, né, desse livro, né? Educação no governo Bolsonaro, o inventário da devastação, né? Se no momento anterior, né, a gente estava discutindo se era necessário a gente ter 10% do PIB para a educação, para a gente conseguir ter um ponto de partida na educação nacional, no governo Bolsonaro a gente se acanhou, né? A gente começou a perceber que não era disso que se tratava. A gente começou a perceber que era um projeto de devastação brutal, né? A gente teve queda de 90% dos recursos em investimento, ou seja, incêndios que nós vimos no Museu Nacional, em universidades pelo país. Isso é um projeto de devastação, né? Acabar com a infraestrutura da universidade é um projeto de devastação, porque não se deseja, né, um governo submetido, né, aos interesses do capital internacional, a você ter um projeto autopropelido de educação. Então, a educação do governo Bolsonaro, a gente podia chamar de deseducação do governo Bolsonaro, de destruição da educação do governo Bolsonaro. Então, o capítulo sobre o financiamento da educação fala um pouco isso, fala um pouco sobre esse projeto da austeridade, falamos um pouco sobre os números, né? Enfim, é impossível a gente se furtar de
de discutir, né, essa queda de todos os indicadores, né, a depletação do orçamento da educação infantil, mais de 90% do orçamento da educação infantil do governo federal, né, foi depletado nesse governo, educação de jovens e adultos, acabou o orçamento para a educação das pessoas com deficiência, verbas de custeio, queda de metade das verbas de custeio, ou seja, leiam um pouco aí para a gente entender, né, de onde a gente parte, né, para onde a gente vai. E aí eu passo um pouquinho para o Fábio também para falar sobre a contribuição dele nesse capítulo e também para dizer que o meu trabalho com o Fábio, ele foi a segunda parceria nossa, né, porque a nossa primeira parceria foi um mini curso sobre o financiamento da educação que a gente deu na outra edição do seminário, né? Então, é isso. Foi o nosso trabalho. Boa tarde a todas, a todos. Eu vou ser breve, porque a Rafaela já esgotou as determinações aqui, das considerações acerca do capítulo. O que é importante frisar é que o projeto de destruição da educação por via do financiamento, ele é histórico. E ele se aprofundou em governos autoritários e autocráticos, né? Não obstante as ditaduras de Getúlio e empresarial civil-militar tiraram do texto da Constituição o artigo, o dispositivo que versava acerca do financiamento, né? E nos governos republicanos, sobretudo com a lógica fiscal, ele também foi bastante afetado, né? Então, a desvinculação de receitas da União do governo FHC, estendida ao governo Lula-Dilma, né, e a emenda 95 são traços muito claros de que nem mesmo no período republicano-democrático o financiamento da educação ficou assegurado e agora novamente ameaçado pelo arcabouço fiscal, o que vai demandar de nós, primeiro passo, um conhecimento acerca da estrutura do financiamento da educação e a mobilização, né, popular, indo para as ruas, né, e clamando para que o mínimo constitucional previsto no artigo 212 da Constituição e o Fundeb, tão logo o Fundeb, saiam, né, do limite aí imposto pelo arcabouço fiscal. É fundamental que a gente compreenda essas questões do financiamento, que são marginalizadas nos cursos de pedagogia e de licenciaturas, quando se estuda a educação brasileira. É importante que a gente compreenda que até a construção, Adriana, dos currículos escolares passa pela hegemonia de classe, da classe dominante, né? E, portanto, discussões centrais e fundamentais são marginalizadas. Nós precisamos estudar o financiamento da educação. Ganhamos mais um combatente aí, o João Batista, lá da Universidade de São Paulo, lá do professor Rubens, que agora está no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para discutir a questão do financiamento da educação aqui no Rio de Janeiro, né? E, por fim, falar que a questão do Fundeb no governo Bolsonaro foi extremamente complexa. Vinha de uma discussão de uma PEC desde 2015, essa discussão foi toda jogada fora. O Bolsonaro ventilou até não votar a PEC no seu governo, adiar. Ele também tentou, junto com a equipe econômica, colocar os vouchers, né, tentar, de alguma forma, desfinanciar através do Fundeb Educação Básica. O Fundeb não é a melhor política de financiamento da educação, pelo contrário, porque dentro da sua sigla está a valorização dos profissionais da educação. E nós observamos que durante a implementação do fundo desde 2007, a valorização tem passado longe, né, daquilo que a gente espera que o professor receba, né, para que ele possa, com dignidade, né, e com uma remuneração adequada, exercer a sua função. Então, espero que vocês leiam os capítulos, aprofundem-os, né, e, por fim, agradecer também ao coletivo, ao Colemarx, né, ao Bruno, ao professor Roberto, a Vânia, enfim, a Adriana, todos que participaram e participam deste coletivo, que é a expressão da resistência dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é fácil ser um grupo crítico, né, num ambiente em que, majoritariamente, a despeito do que Bolsonaro ventilou muito, a
a universidade pública brasileira é conservadora, né? Então, ter um grupo que vai ter em conta a lógica da história da universidade pública brasileira não é pouca coisa, né? É cumprir o nosso dever histórico enquanto profissional da educação. Muito bem, Fábio, Rafa. Educação superior. Simone e Andréia. Andréia, Rafaela e Luciano. Eu vou tentar ser rápido, porque o nosso tempo aqui está estudando igual a isso. Em primeiro lugar, é importante, a Roberta falou isso, a Amanda também, a vontade que a gente teria era de apagar os últimos anos da história do Brasil, da história das nossas vidas. Infelizmente, isso não é possível, e o nosso papel precisa ser olhar nesse lugar, olhar esse período, e tirar desse período o que a gente consegue entender como possibilidade de construir a não repetição desse processo. Né? A maioria de vocês aqui são muito jovens, alguns aqui viveram o fim da ditadura, né? A maioria de vocês não. E quando a gente passou por isso, a gente não imaginava ter que voltar a uma situação tão absurdamente autocrática nos modelos do processo de regime democrático burguês que a gente já vivia. Então, o que eu queria dizer para vocês também, não para spoiler, o texto que a gente fez é um texto que tenta passar um pouco do que a universidade sofreu nesse período. E aí eu queria resumir dizendo o seguinte: o Bolsonaro se cercou de uma inteligência intelectual para implementar um projeto pensado pelo guru Olavo de Carvalho, que era uma campanha que não é nova, tá? Isso já vinha dos militares do período da década de 70, daqueles muito envolvidos com o processo de tortura, e que viam na universidade um grande inimigo, um lugar de espaço de divulgação de uma conspiração contra a família tradicional brasileira, uma família branca, misógina, preconceituosa, racista. Então, a universidade, como um espaço de ciência, como um espaço de construção do conhecimento, óbvio, foi elevada ao foco principal desse ódio desse grupo conservador de extrema-direita. É necessário, como dizia o nosso texto, atacar esse setor simbolicamente, materialmente e fisicamente. Então, simbolicamente, nós fomos tratados como espaço onde circulavam drogas, onde aconteciam orgias, e nunca como um espaço de ciência. Mesmo durante a pandemia, quando essas universidades, apesar de tudo, inclusive apesar da característica que o Fábio acabou de apontar, que é muito importante, nossa universidade não é um espaço da esquerda, é um espaço que existe por ser um espaço de construção de um conhecimento novo. Então, essa dinâmica faz com que a gente tenha espaço para brigar e construir esse espaço crítico e resistente. Destruir a gente materialmente, né? No nosso capítulo, a gente tem alguns gráficos que demonstram o que aconteceu com o orçamento da universidade nesse período, né? E destruir também fisicamente. Não brinquemos e não entendemos como uma bobagem a política de armamento feita e o discurso vocalizado por esse setor de extrema-direita. O que a gente passou nas universidades, não sei se todos lembram, a gente estava conversando aqui no início, parece que tem um hiato na nossa vida por causa da pandemia, junto com esse caos que a gente viveu, mas a gente teve casos de invasão de universidade, de ataques a professores em sala de aula, ou seja, também fisicamente é necessário exterminar esses representantes da campanha contra a família tradicional brasileira, que é o espaço político, o espaço de construção do conhecimento. E eu acho que mais ilustrante é o que a gente passou no período da pandemia. Né? Esse espaço, como um espaço de conhecimento, como ele foi tratado, como o negacionismo nos atacou diretamente. E, embora tudo isso tenha acontecido, a gente conseguiu resistir, a gente conseguiu estar de pé hoje. Eu acho que a intenção desse material, como disse o Roberto no início,
Não é que a gente tenha isso aqui se está no lado de cada um de nós. É muito mais que isso. Que isso aqui vá dialogar com setores que estão trabalhando na educação, que são estudantes de educação, que fazem, que vivem o processo, né, as políticas educacionais de fato. Porque nós aqui da universidade, como disse bem o Fábio, a maioria daqui é conservadora no seu sentido, né, tem uma característica muito mais liberal que uma característica de esquerda, e a gente também tem uma característica de elitismo. Nós somos elitistas. A universidade pública, apesar das políticas de fora, apesar das políticas que foram desenvolvidas antes do governo Bolsonaro, nós continuamos sendo. E nós precisamos conversar com essa sociedade, nós precisamos conversar com a sociedade, nós precisamos mostrar que a universidade está aqui, como esteve na pandemia, para criar, dar a partir da ciência, saídas para as mazelas que atacam a maioria da população brasileira, a maioria da população mundial, que é a classe trabalhadora. Só que para isso nós precisamos romper as portas, nós precisamos conversar com essa sociedade, nós precisamos ouvir o que ela precisa e produzir dentro da universidade aquilo que ela precisa. Ou seja, fazer com que a universidade tenha, em seu primeiro plano, a sua função social como ação. E eu acredito que olhar para esse período, a partir desse livro, a partir desse estudo, a partir desse esforço que nós fizemos, não foi pequeno, o período era curto, e a gente tem que produzir isso aqui, a intenção é justamente essa. Quantos mais nós vamos, a partir dessa conversa, trazer para o nosso lado, para essa luta, porque, embora tenha havido a derrota eleitoral, o fascismo, os representantes do bolsonarismo não estão derrotados, eles ainda existem, eles não estão acachapados. Então a gente precisa manter a vigilância, nós mantermos alerta e fortalecer a universidade para que esse processo não se repita. Então, sem spoilers, sem detalhes, isso que eu falei, tem explicadinho no capítulo. Leiam o livro, espero que vocês gostem e principalmente entendam qual foi a nossa intenção. A nossa intenção foi coletivamente construir um instrumento de luta. Bom, se você complementar, Lu, André, eu agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, todo o nosso reconhecimento e também, conforme já destacou a Rafa, nós produzimos esse material num ambiente de reflexão, de construção coletiva, em que muitos não puderam estar sistematizando as questões por outras frentes de trabalho, enfim, mas as suas vozes de inquietações e reflexões estão aqui presentes, ecoando também nesses textos. O nosso total reconhecimento ao trabalho coletivo que vem sendo feito. Em função do horário, nós acertamos que ficaremos aqui nesse espaço maravilhoso, lindo, que nós temos até às 17 horas. Nós podemos prosear um pouquinho agora aqui, se for necessário, conversando um pouco aqui no corredor para não atrapalhar os nossos companheiros e companheiras trabalhadores que vão organizar e fechar esse espaço. Muito obrigado.